Endireita o que está torto, Senhor. Vai tocando, Senhor, e desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que abre porta, até mesmo aonde não tem porta. Senhor, que possamos no dia de hoje receber a Tua unção, o Teu óleo, o Teu gozo, meu Pai, porque nós cremos no Teu poder e na Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer aleluia? Diga para o teu irmão: logo você vai ver, logo você vai ouvir as notícias boas que o Senhor tem já preparado para a nossa família, para a nossa vida, porque Ele é o Deus da boa notícia. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, porque você já profetizou na presença de Deus. Graças a Deus. Pastor João, venha trazer aqui um beijo na flor. Hoje eu estou aqui com as amigas, uma boa equipe hoje, né? Irmã Silvana, cair, irmã Silvana, no azeite aí, que o negócio vai ser bom. Vai ser bom. Nós estamos numa campanha, buscando a justiça de Deus. Porque, amados, buscar justiça com o nosso próprio jeito, às vezes depois a gente se arrepende, né? Se essa moça tivesse concluído o projeto dela e aquele homem morresse, hoje ela estaria, porque todo mundo pensa num crime perfeito, né? Ah, não, ninguém vai descobrir, mas descobre. E aí, ao invés de estar numa boa, está trancafiado. E eu vejo hoje ela alegre, passando ali, porque não há crime perfeito. A justiça perfeita é de Deus. Às vezes dizem assim: ah, Deus tarda, mas não falha. Não, Ele nunca falhou. É porque o ímpio, até pela sua impiedade, pode não ser tratado hoje, mas lá na frente, porque nós servimos um Deus de justiça. Vamos ver, vamos ouvir aí algo da parte de Deus. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Que noite maravilhosa essa, né? Que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui, né? Ouvindo o que Ele já está dizendo nessa noite, né? Quem já deu crédito para o que o Senhor falou na boca da pastora nessa noite? Amados, é um conteúdo muito grande. É coisa linda. Talvez o tempo parece que não está passando, né? Mas Deus está trabalhando nesse tempo aí, querido. E breve nós vamos ver as coisas. Eu vi a situação daquele povo quando nós chegamos ali em oração. E hoje, saber dessas coisas, nós oramos ali, perseveramos em oração. Teve alguém que nos ajudou ali também, né? Fora o Espírito Santo e os anjos do Senhor ali a guerrear naquela terra. Você vê que quando Deus, Ele muda o quadro, né? A história, uma família passando por situação de vergonha, aquele quadro ali de, né, que o inimigo, ele estava no controle ali, mas quando Deus, Ele começou a agir, falou: não, aleluia. Quando houve alguém que clamou, querido, e o clamor é algo que muda realmente. O clamor, querido, é algo que, aleluia, verdadeiramente ele traz benefícios. E se nós formos olhar, a terra ela clama, o céu clama e o inferno clama. Eu não vou ministrar isso hoje, mas é o que o Senhor me deu. A terra ela clama. Existe o clamor da terra, o clamor do céu e o clamor do inferno. Aleluia. Qual o motivo de você clamar nessa noite? Qual é o motivo? O que você está precisando aí para que Deus venha fazer justiça em teu favor? Você quer ver uma situação? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Pela manhã eu estava aqui, o Senhor orando, intercedendo por esse culto nessa noite.
nos consagrando, Senhor. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor vai fazer justiça para o teu povo, porque é tempo de nós vermos a justiça do Senhor operando em nosso favor, Pai. Porque nesses últimos tempos, querido, está difícil. Está difícil. Nós vemos aí, liga o rádio para você ver, liga a televisão para você ver. Ninguém mais se prega o evangelho da salvação, que verdadeiramente, mas se prega um evangelho que só leva o homem para a luxúria. Mas para a salvação, querido, está difícil. Está difícil, eu não sei até quando. Mas nós temos que pregar a palavra genuína e falar que permanece aí nessa fé, vai nessa pouquinha força tua aí que você vai vencer, querido. Aleluia, as bênçãos, ela traz uma alegria muito grande. Mas e na hora da prova? Se nós não tivermos a palavra do Senhor em que firmar, querido, nós vamos cair. Eu estou vendo muitos retrocederem, porque só estão buscando as bênçãos. Mas na hora da luta, querido, pode ter certeza, se enfraquece. Se não tiver alguém que tem uma palavra, a palavra de Deus para dizer, olha, Deus vai te levantar, Deus vai colocar essa palavra dentro do coração dessa pessoa, e fica difícil, querido. Fica muito difícil. Lucas capítulo 18, vamos ser breve, porque Deus tem algo tremendo aqui. Jesus aqui, a epígrafe do texto aqui se diz a parábola do juiz injusto. Quer dizer, já tinha injustiça aqui, né? Já está dizendo aqui que esse juiz era injusto, né? Então já tinha injustiça ali. E o Senhor nesse texto, Ele nos deixa bem claro. Jesus também lhes contou uma parábola, diz aqui no versículo 1 do capítulo 18, sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Porque o desânimo, querido, eu já tive tão desanimado que nem força de levantar da cama eu tive. E isso, ele traz uma perca para as nossas vidas. Então, amado, na sua oração, seja sempre fervoroso, sempre tenha certeza de que Deus está ouvindo a sua oração. E ele no versículo 2 diz assim: em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu, ouvi o que... Minha vista está um pouco embaraçada aqui, viu, amados? Porque eu já estou precisando de óculos. Há tempos que eu já estou... Então a leitura sai um pouco... Mas os irmãos entendem. Lê bem aí, que estou respeitando as vírgulas, né? Os pontos aí, que nós vamos ter um entendimento melhor. Vamos repetir de novo aqui. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que dia e noite clama a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes faça justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É uma das coisas que nós estamos falando, querido. A fé, ela transpassa todas as barreiras. O Senhor, Ele não mede uma fé grande, mas Ele mede uma fé pequena. O que me impressiona é isso. A fé, do tamanho de um grão de mostarda, ela causa um efeito tão grande no mundo espiritual, querido. É algo tremendo. E por isso que todas as nossas atitudes têm que ser com fé, por mais que pequena que seja.
A oração é algo que move o coração de Deus. Mas sem fé nós não vamos conseguir atingir o nível que vai conseguir chegar até Deus. E o que o Senhor está dizendo nessa noite, querido? O que dizer importuna? É você perseverar em oração, é você ser contínuo na sua oração, pedindo. Senhor, me faz justiça. Essa mulher, ela precisava da justiça de Deus, porque sabia nessa época que uma viúva, ela ia sofrer, ela não ia ter recurso nenhum na vida, porque os filhos que tinha, era o que ela tinha, era o que ela tinha para suprir ela. E o que você precisa, o que você tem que lhe está sendo tirado? É a sua fé? É a sua coragem? É o desânimo que chegou? O que está atingindo? O que você está precisando que Deus faça justiça em seu favor? Eu sei o que eu preciso, o que eu necessito para ver a justiça de Deus, aleluia, ser perfeita na minha vida, querido. Mas para isso eu tenho que me mover. Se mover como? É orando, é se consagrando, é jejuando, para que Deus possa verdadeiramente saber que nós estamos fazendo alguma coisa. E se nós fizermos a nossa parte, pode ter certeza. Qual a parte que essa mulher fez? Ela clamou. Ela insistiu, ela perseverou. Ela não desanimou. Ela continuou pedindo. Porque o Senhor disse que atrás tem uma parte de um homem que ele precisava de algo. E a Bíblia diz que eu já estava deitado, mas ele chegou e pediu, me dá um pouco de alguma coisa que ele necessitava. E aquele homem abriu as portas e cedeu o desejo do coração do que o outro precisava. Então, amado, nós vamos ter que perseverar. Muitas das vezes nós perseveramos no emprego, querido, ganhando pouco ali, acordando de madrugada, se desgastando e colocando a nossa coisa naquele pouco. Mas Deus tem o melhor. A Ele que nós temos que perseverar em oração e buscar. Senhor, muda a minha sorte, muda esse quadro. Senhor, me cura, me sara. Vamos continuar assim, nós vamos alcançar o desejo do nosso coração, mas é no Senhor. A Bíblia mente de forma alguma. De forma alguma. Então o que eu vejo deles é noite de ver a justiça de Deus, querido. É noite de nós vermos a justiça de Deus e contar o testemunho. E contar as grandezas de Deus. Você pode ter certeza, Ele vai fazer isso por nós. Amém, queridos? Eu glorifico, eu estou com a garganta aqui, só a misericórdia. Está difícil de falar. Mas graças a Deus, né? Trabalhei o dia inteiro, pude almoçar ainda, por que não glorificar a Deus nessa noite, né? Então glorifica Ele, não importa o estado que você se encontra, mas dê honras a Ele, glorifica o nome dEle, e com certeza Ele vai nos dar a vitória, querido. Pode ter certeza que só Ele pode. E quando Jesus diz, quando o Filho do Homem voltar, Ele vai achar fé? Tens fé aí que possa perseverar até o final? Tem fé aí no seu coração? Permaneça nessa fé, querido. Permaneça nessa fé. Não perca essa fé. Que o Senhor possa encontrar essa fé em você. Essa fé que você tenha certeza. Amém, queridos? Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Glórias a Deus. Querido, eu estava lendo hoje que tem coisas que acontecem dentro da nossa casa, que nós olhamos e vemos, isso é uma injustiça comigo. O que está acontecendo comigo é uma injustiça. Aí nós olhamos para nós e falamos, eu não merecia isso. Isso aí é mal. Mas nós não podemos, muitas vezes, resolver nada. Parece que estamos com o pé e com a mão atada, com os pés e os olhos também vedados. Diz que o símbolo da justiça, né, é aquela faixa. E muitas vezes nós queremos resolver por nossa conta. Aí o Senhor fala assim, não, deixa que eu vou cuidar. E eu lendo hoje, no livro de 2 Samuel,
capítulo 16, e eu estava vendo uma injustiça que o rei Davi sofreu dentro da sua casa. Não foi na casa do vizinho que isso aconteceu, foi dentro da casa dele. E Davi, ele tinha um coração segundo ao Senhor. Poxa, se nós temos um coração bom, nós não vamos desejar o mal. Davi passando com seu filho de dentro dele, da sua coxa, como a Bíblia diz, ele passando essa situação com o seu filho, e ele teve misericórdia de Absalão. Diz que o perfil de Absalão, ele era um menino mimado, mimadinho, que Davi não chamava a atenção dele. Isso acontece dentro da nossa casa, não acontece? Porque nós não queremos toda hora estar dando murro nos nossos filhos. Não queremos bater toda hora nos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam educados, gentis. Isso que é a programação do lar. Mas quando aparece alguma coisa diferente acontece, o que nós temos que fazer? Nós temos que entrar no nível do problema? Não. E hoje já falou, o efeito é a oração. Hoje muitas pessoas não estão mais buscando o efeito na oração, mas o efeito em si próprio. Vamos resolver isso. E aqui no capítulo 16 de 2 Samuel, é uma história assim, um fato muito triste, que aconteceu no reinado de Davi. Davi foi um bom rei, muito bom diante de Deus. Deus escolheu a casa de Davi. Porém, olha, esse porém foi difícil. Porém, por causa de um erro, olha, uma coisinha só, o inimigo, ele acha aquela brecha e vem para nos assolar, tripudiar a nossa vida. E assim aconteceu na casa de Davi. Depois que ele cometeu aquele adultério, as coisas ficaram difíceis para Davi. Embora ele assumiu o reino, estava ali no reinado, em franca atividade, aí o inimigo despertou uma seta sobre Davi, como resultado daquilo que ele fez. Diz que Davi e Absalão tiveram um problema sério, e na realidade o problema Absalão criou. E vem aqui nos capítulos antes, mas o capítulo 16 fala que Davi chegou ao ponto de andar descalço, com a roupa sacerdotal toda rasgada pela rua, e sofreu algumas situações que eu marquei aqui. E rapidinho eu quero falar as situações que Davi passou. A Luizinha diz que Davi, como ele saiu fugido do palácio, porque Absalão, seu filho, ele já tinha passado um problema no reinado por causa de Betseba, e tudo se encaminhando com Absalão, e ainda tinha problema mais lá na frente. Diga para o teu irmão, é melhor cortar o mal pela raiz. Corta o mal pela raiz. Está vendo que o negócio está ruim? Epa, parou, cão. Parou. Por aqui já parou. Em nome de Jesus, na minha casa não, na minha família não. Você detectou alguma coisa? Eu fico incomodada quando eu vejo alguma coisa lá em casa assim que eu vejo que não é normal. Eu fico incomodada. Então nós temos que dizer, para por aqui parou. Porque sempre o inimigo ele vai querer achar uma brecha.
para entrar na nossa casa. E diz que aqui Absalão, ele numa perseguição tão forte, porque o que ele queria era tomar o reinado de Davi. Olha que coisa! Queria tomar a posição do seu pai. Ele queria ser o tal, queria ser melhor do que o pai. E falou: não, aqui o bonito sou eu é que sou o cara. Mas o Senhor cortou esse mal. E diz que Davi, quando ele veio fugido de Absalão, ele sofreu algumas situações. Nesse período, vamos acompanhar a história, eu não vou ler, porque é muito grande. Ele sofreu traição do filho, sofreu traição de Ziba. Ziba era aquele moço que era lá de Lodebar, que abrigou Mefibosete. Ziba, aqui ele está roubando, enganando Davi. Davi, com pressa de fugir do filho, ele aproveitou uma situação, porque quando nós não estamos prestando atenção, e no meio da situação, a gente fica todo atrapalhado. O inimigo, quando ele vem para nos enganar e nos roubar no muito. E aqui, Ziba aproveitou o ensejo que Davi estava passando, uma situação difícil. Ele veio com astúcia para com Davi. Isso aqui está no versículo 2 do 16. Ele, com a sua falsidade, porque o espírito da falsidade, quando ele entra numa casa, e entrou o espírito da falsidade na casa, na família de Davi, e aqui, como não faltando, apareceu mais Ziba. Ziba armou uma situação, Davi apertado, aperreado, correndo, deu os bens de Mefibosete, que era de Mefibosete, deu para Ziba, num engano. No versículo 4, Davi dá os bens a Ziba. No versículo 5, ele é perseguido, e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem. Olha aí, como se não bastasse, saiu um homem da linhagem da casa de Saul. Deus já tinha exterminado Saul, e exterminou a casa dele, ficou Mefibosete. Sabe aquelas situações que você já passou e você olha, não, isso aqui graças a Deus já foi organizado, mas o inimigo está lá com a sua pontinha ali, para perturbar. E ali o que acontece? Saiu dali um homem da linhagem de Saul, cujo nome era Simei. Simei era tio de Saul. E quando viu que Davi estava naquela situação, aí ele começou: agora vou também perseguir. No versículo 6, diz que ele catou pedras e apedrejava a Davi, e todos os servos de Davi fizeram um cordão à direita e à esquerda, mas Simei continuou apedrejando. Eu quero dizer para você, o inimigo ele não cessa de jogar pedras, mas você vai falando: tuas pedradas está edificando a minha fé, está edificando a minha família, porque a tua pedrada ela está fazendo muro para mim passar. Nós temos que ter palavra diante do inimigo. E aqui diz que Simei, ele catou as pedras e começou a dar pedrada em Davi, no meio de todos os valentes de Davi. Mas Davi era um homem que sabia entrar e sabia sair. E aí é que é a lição para nossas vidas. Nós temos que saber entrar e saber sair.
Porque Davi, ele tinha quantos homens que era valente dele? Quem lembra? Quantos valentes eram os de Davi? 600 homens. Já imaginou, 600 homens, da direita, da esquerda, e todos eram valentes. E o Simei fez outra coisa terrível, amaldiçoava a Davi. Querido, olha, nós vemos aqui as situações que Davi enfrentou: falsidade, engano, perseguição, pedrada, maldição. Olha aí, diz que por falta de um, diz que um abismo chama outro abismo, né? Mas Davi, ele já tinha se acertado com o Senhor, mas o inimigo, ele estava fazendo algo, as suas retaliações. Às vezes nós nos acertamos com o Senhor, mas aquilo que nós fizemos deixa uma brecha. E aqui no versículo 7 diz: e amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O que quer dizer o homem de Belial? É um homem diabólico. Ele catou, ele colocou sobre o rei, ele conjurou o rei. Não podia, Davi, se ele fosse um outro homem mau, ele pegava e falava assim: pode pegar esse cara aí que está me amaldiçoando, pode pegar. Mas Davi continuou, porque ele queria, ele era um homem que não tinha justiça própria, mas a justiça de Davi, ela vinha do Senhor. E o Senhor, no versículo 8, te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já te deu o Senhor na mão de Absalão. Simei apedrejava, amaldiçoava e dava pedrada em Davi, e ainda ia falando essas palavras de derrota. Se você está recebendo palavra de derrota, nós não somos obrigados a ficar como Davi, com a boca fechada. Não. Cada palavra, a Bíblia diz que toda palavra de maldição vindo contra nós, nós mesmos a dissiparemos pelo nome do Senhor Jesus, porque essa é a herança de Deus. E aqui ele falava: você está pagando por causa da casa de Saul, cujo sangue você derramou. Então toma agora a desgraça sobre a tua vida. Você está entendendo? Muitas pessoas abrem as bocas para amaldiçoar a nossa vida, nossa família, a nossa casa. Mas olha o que um homem que tem esperança em Deus, ele fala. E hoje nós estamos aqui buscando a justiça de Deus, querido. Não é a justiça nossa, não, porque a justiça nossa se chama Jeová. O versículo 9 diz: então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Estava tudo ali a favor de Davi. Mas Davi respondeu: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ele podia dizer assim: vai lá e faz logo o que você está intentando. Ei, mas Davi, ele falou: não, eu não tenho parte com isso que você está falando. A vingança não é minha, a vingança é do meu Deus. E aqui ele fala no versículo 10: ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem pois diria: Davi errou, porque essas palavras não vinham de Deus, vinham simplesmente da boca dele, humana, e da boca do diabo. Está entendendo? Não era Deus que estava mandando, porque Deus já tinha abençoado a Davi. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Mas o inimigo, ele abre a sua bocarra
e joga palavras de praga, de sentença contra a nossa vida. Mas diga aí para o teu irmão, mas a justiça é de Deus, e ela está trabalhando, e ela está agindo em meu favor. E Davi falou: deixai-o amaldiçoar. Se o Senhor lhe disse amaldiçoa a Davi, quem pois diria? Porque assim fizeste. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que desceu de mim, procura a minha morte, quanto mais este filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição por este dia. Ei, olha as bocas de feiticeiro, olha aí as bocas fraudulentas, olha as bocas de maldição. Eu tinha hoje preparado, é que eu deixei em casa uma apostila que até foi a Cris que me deu: fidelidade e infidelidade. E tem ali alguns tópicos de infidelidade que é um negócio terrível, mas outra hora eu leio para a igreja. E ela me deu, e eu li na época, eu falei: puxa, isso aqui é bom para ministrar. Mas guardei, e tem mais de ano isso que ela me deu. E hoje eu achei, eu falei: meu Deus, é justo a palavra que eu vou ministrar. Mas eu quero que uma coisa você saiba: que aquele que te chamou e apagou a minha e as tuas transgressões, ele já nos limpou. Porque diz que o maldito passou pela cruz. Jesus se tornou maldito pela minha vida e pela tua vida. Então toda palavra frívola, quem vai ter que dar conta não é você, é quem falou. Eita Jesus! Eu não estou ensinando aqui ninguém a ser vingativo, até porque eu estou falando que Davi, na sua simplicidade, ele achava que tinha sido Deus que tinha mandado Abisai amaldiçoá-lo. Mas ele transferiu toda a maldição em bênção, porque chamava ele de miserável, filho do diabo. Porque Belial é como Belzebu, né? Ele tem uma conotação, os dois, né? São príncipe das trevas. E como Davi era rei, então Abisai já foi colocando Davi num patamar mais alto do inferno. Mas Davi, ele falou: porventura o Senhor, o versículo 12, não olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem toda a maldição deste dia. O Senhor está pagando, e ele diz a sua palavra que como sebo de cordeiro, que não traz nenhum resíduo, caiu, sumiu. Assim são as palavras que vêm para destruir a nossa vida. Então você vê que Davi, ele foi passando por situações, e aqui no versículo 13, vamos continuar falando o que o rei Davi estava sofrendo, que talvez é o que eu e você estamos passando na face da terra. Nós íamos no ônibus e o povo vinha falando muito mal de crente, muito mal. Sabemos que quando todo mundo fala bem de nós, nós temos que ter cuidado. E eles estavam falando que na igreja é lugar de ex. Eu falei: concordo. Mas que eles são ex, mas depois continuam fazendo a mesma coisa. Olha, amado, nós temos uma nova história, nós somos uma nova criatura. O versículo 13 diz assim: prosseguiram, pois, o seu caminho a Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Aleluia!
Davi já tinha se limpado da sua sujeira. Davi não tinha mais sujeira. Ele estava vivendo uma vida reta com Deus. Mas essa retaliação veio para sobre a vida dele. O que aconteceu? Aquelas pedradas e aquela poeira, ela veio para sujar o rei. Mas o rei é justificado. E a palavra do Senhor diz que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus através de Jesus Cristo. E diz que o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. O Senhor está falando hoje para a sua igreja, no meio da falsidade, no meio do engano, no meio da perseguição, no meio das pedradas, no meio da maldição, no meio da sujeira. Diz o Senhor para nós nessa noite, que ainda tem um lugar para nós descansar a nossa cabeça. Ainda tem um lugar para refrescar o corpo. E depois da grande luta também vem a grande honra, viu? Vem a grande honra. Davi passando todas essas perseguições, essas perturbações, mas diz que eles descansaram ali. Descansaram ali. Tiveram um refrigério ali. E aí vem Absalão, vem com seus projetos, vem Aitofel com seus projetos, maquinando contra o homem de Deus. Amados, quando nós estamos na frente de um trabalho, na frente dos negócios, na frente de uma empresa, está pensando que é fácil? Não, nem na frente do lar. Hoje uma mulher falando para mim: olha, dona Conceição, continue me ajudando em oração, porque está abrindo um pouquinho um leque na minha casa. O meu marido já está conseguindo ouvir a minha voz. E eu falei para ela: calma, conta os dias, porque ele não vai ouvir somente a tua voz, mas ele vai te pegar na mão de novo. Eu ainda vou na tua casa, nós vamos comer uma churrascada juntas, porque certamente o Senhor vai desmanchar toda essa confusão, porque esta mulher é estranha, e estranha é coisa que não se conhece. E se é estranha, tem que tocar para fora. Falei para ela, tocar para fora. Falei: eu não recebo estranho. Como que eu vou pôr um estranho para dentro da minha casa? Não é verdade? O estranho não se põe para dentro de casa, mas o estranho se expulsa. Ou recebe o que é que você quer. Tudo bem, tchau e benção. Eu falei para ela: esta mulher estranha, ela vai sumir, porque está sendo denunciada no mundo espiritual. Você está denunciando, ela não vai ficar na tua casa, ela não vai ficar no meio da tua família. Esse espírito de perseguição, essas pedradas, essas maldições, não vão ficar dentro da nossa família. E sabe, amados, às vezes eu vejo, eu estava aqui procurando nesse momento, aonde... Porque Davi, quando ele foi com toda aquela perseguição, com todo aquele desespero, no meio daquela perseguição, apareceu tanta bênção para Davi, porque os homens sabiam que Davi estava no deserto. Quando nós estamos passando por um deserto da nossa vida, amados, no meio do deserto, o Senhor dá refrigério. E foi dado refrigério a Davi, porque sabia que não tinha que ele enfrentar Aitofel. Mas no meio, porque se você for ler o 17, é uma história longa. Aitofel preparou um esquema forte para
para matar Davi. Mas toda vez que se levantar um Absalão para querer tirar a tua vida, saiba de uma coisa, que tem Uzai para dar bom conselho. Aonde tiver um que dá mau conselho, que fala mal, que maquina, sabe, com falsidade, com infidelidade, aqui nós vemos que Uzai deu o segundo conselho a Absalão. Isso está no versículo 6, para nossa edificação. E o povo falou para Davi: Davi, você para nós é mais importante do que 100 milhares de homens. Fica na guerra, fica descansando, que nós vamos lutar pela tua vida. Isso quer dizer, querido, que nós, quando estamos buscando o Senhor, tem intercessão da parte de Deus, tem vitória. Davi, ele distribuiu o seu quartel-general, ele colocou todo mundo para ir em busca de Absalão. Ele não tinha projeto de matar Absalão. Absalão sim tinha projeto de matar Davi, mas Davi não tinha projeto de matar Absalão. Absalão morreu por causa do seu egoísmo, da maldade do seu coração. E olha, quem matou Absalão não foi Davi, foi os seus intentos. A Bíblia diz que ficarão confundidos e envergonhados todos aqueles que se levantarem contra nós. O que tem se levantado contra ti? O que tem se levantado? Às vezes se levantam situações de doença, nós amaldiçoamos e vamos em paz, em bênção e em vitória para as nossas vidas. Eu quero que nessa noite, amado, eu quero que você reflita sobre tudo isso que Davi passou. Davi, ele passou por um tribunal. O tribunal do Senhor, ele passou. E passou no tribunal dos homens. Porque antigamente, os conselheiros do rei, o que eles falavam para o rei, era o que era executado. Hoje nós vemos o juiz iníquo, mau, injusto. Ele olhou e julgou a causa daquela mulher. E eu creio que hoje, no meio de tantas situações que temos passado, mas nós temos um justo juiz, que é o Senhor, e certamente Ele vai aplacar a ira dos nossos adversários. Todos eles ficarão, sabe como? Para contarmos os nossos testemunhos. Eu quero nessa noite, irmã Silvana, venha fazer junto comigo. Nós vamos juntar este povo e nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer o nosso círculo de oração. Nós vamos ganhar força. Eu não sei aonde você tem sido humilhado, aonde você tem sido pisado. Mas uma coisa, hoje nós estamos diante de um Deus que revoga a sua sentença. Vamos orar? Os irmãos, vamos vir aqui para o meio, o círculo da oração. Vamos. Pode pegar aqui. Alguém trouxe mais algum pedido para fazer na nossa campanha? Eu quero dar a tempo. Estou aqui 2 envelopes laminados.
prepara uma mesa na presença dos meus adversários, mas unge a minha cabeça com óleo. Talvez o teu inimigo, né, é uma doença, é uma situação de aperto. Porque nem o inimigo os inimigos infectados eram todos físicos, mas todos eram nessa noite, né? Quando ela vai marcando a lista, quem quiser mais, amém. Quem tem um pedido mais a fazer? Todo mundo já pediu a ali, né? Está recheado? Glória a Deus. Todo aqui não é bobo, não, é sabido, irmão Silvestre. Né? Aleluia. Nós vamos estar orando, querido. Sim. Né? E apresentando algumas situações. Sim, Espírito Santo. Uma pessoa que tem sido atacada, uma amiga minha, tem sido atacada pelo espírito dos ciúmes. É terrível esse espírito, porque o ciúmes foi que fez Aitofel, Absalão, a querer o reino do pai. E esta pessoa, ela está desesperada, que tudo que ela olha, alguém quer tomar o seu marido. Também não é assim. Porque o homem, quando ele quer, ele faz. E ela está doente, é uma doença, ciúmes doentio, e tem prejudicado a vida dela e o casamento. Então eu peço que a